Como é que funciona a aplicação? É um PWA que ela lê através da câmera desse dispositivo aqui. Estou aqui, o código de barras, vamos lá. Olá! Código limpo, habilidades práticas do Agile Software. Fala Samurai, beleza? Felipe Fontoura por aqui. E nessa aula de hoje a gente vai aprender a criar uma aplicação GraphQL. O que é isso, GraphQL? É uma aplicação que você logo vai ver nos próximos minutos dessa aula, como que a gente pode criar uma aplicação React integrando com uma aplicação back-end feita em Node.js. Tudo isso conversando e totalmente integrado ao GraphQL. E mais, um banco de dados MongoDB que ele vai armazenar todas essas informações. Para poder fazer isso, a gente vai adaptar um aplicativo, ou melhor, uma aplicação que já está feita no padrão REST, beleza? Aliás, quem assistiu a aula passada já sabe qual aplicação que é essa. E você vai ter a oportunidade de saber, principalmente, qual é a diferença na prática das duas, beleza? Curtiu o assunto? Então vem comigo. E para a gente começar com o pé direito, a gente vai aqui dar uma repassada, vai dar uma nivelada para explicar melhor para você aqui dentro desses slides. É bem rapidinho, não precisa se preocupar que não é nada teórico, ok? Que a gente vai ficar aqui uma hora discutindo sobre slide, mas é só para a gente sincronizar e nivelar o conhecimento de todo mundo aqui com relação ao REST e com relação ao GraphQL, beleza? E para nivelar esse conhecimento, eu preparei aqui 3 slidezinhos só para a gente discutir aqui e fazer uma introdução rápida sobre o GraphQL, que é o assunto da aula de hoje. Então, primeira coisa, ambiente REST. Qual é o padrão basicamente aí que a gente encontra nas aplicações e o que você encontrou no exemplo anterior, que foi do PWA Scanner com consulta de livros, beleza? Scanner aí do código de barras ISBN de um livro, ok? Se você não sabe o que eu estou falando, segue na aula, depois você acompanha esse exemplo real, depois você pode ver toda a implementação se você perdeu a aula anterior, ok? Então vamos lá, REST. Normalmente o que a gente tem? A gente tem então aqui um client, que é a parte que roda o front-end, normalmente no navegador. Se esse dispositivo poderia ser um smartphone também, beleza? Rodando aqui o React Native, não importa. Mas aqui a gente tem então um front-end. Aqui eu coloquei o React como exemplo, mas você pode ter qualquer tipo de front-end aqui. Você pode ter Vue, você pode ter o Angular, ou até você também pode colocar outras coisas aqui. Mas não importa, vamos lá. Agora, esse front-end ele vai fazer uma conexão HTTP através da internet e ela vai acessar aqui um servidor, normalmente Node.js. De novo, esse servidor aqui ele poderia ser qualquer coisa, beleza? Eu estou colocando aqui as tecnologias que a gente mais utiliza e mais vê sendo utilizado no mercado, ok? Então, portanto, eu estou usando alguns símbolos aqui. Se você usa, por exemplo, Java ou PHP, nada demais, continua funcionando da mesma forma. Legal? Então a gente tem aqui esse servidor Node.js, que ele tem então aqui uma base de dados, um banco de dados, que no caso aqui MongoDB. Então essa estrutura é uma estrutura mínima e a estrutura de back-end que a gente utilizou para poder fazer a aula anterior. No caso, ele trabalha aqui através do HTTP e ele tem aqui algumas rotas. O padrão REST, beleza? Tem 5 rotas básicas. É claro que você não precisa implementar todas essas rotas. De repente, você assim, pô, não tenho aqui uma listagem de todos os livros. Não tem problema, você não tem a primeira rota. Mas, vamos lá. Primeira rota, beleza? A gente tem aqui uma rota de GET que vai dar para o endereço books ou a rota books/books, ok? Que normalmente essa rota ela denota uma listagem de todos os livros. A gente tem aqui uma rota também get que vai dar para o endereço /books/ um valor que você colocar lá. Normalmente um ID, mas como a gente está trabalhando aqui com livros, esse ID, o ID do livro que estava armazenado lá no MongoDB é o ISBN. Então a gente coloca aqui /books/ enfim, o código ISBN para poder fazer a consulta específico de um livro. Essa rota, normalmente, a gente chama ela de rota show. É a rota que vai mostrar, beleza? Um único dado, diferente da rota anterior que mostra todos os dados, mostra a listagem completa. A próxima rota a gente tem aqui uma rota de post, que é a rota que ela vai fazer normalmente a criação de um livro, /books ali, beleza? A gente utiliza esse verbo do HTTP, o verbo post, ok? Para a gente poder enviar uma série de parâmetros
via conteúdo no formato JSON. Esse conteúdo no formato JSON, por hora, ele é parseado, ele é entendido, ele é lido pelo Node.js e ele faz ali a gravação desses valores no banco de dados MongoDB. E se a gente precisar atualizar algum livro, a gente vai utilizar o verbo put no endereço /books/ISBN, porque a gente precisa passar qual é o ISBN, enfim, qual é o ID, ou enfim, qual que é o parâmetro identificador daquele livro específico. E por último, a gente tem aqui o delete, que é bem intuitivo, ok? Que a gente passa aqui um livro a qual a gente quer apagar do banco de dados. A gente então tem aqui uma pequena legenda, que em verde são os métodos HTTP, em roxo são as rotas, que normalmente está lá configurado dentro do seu arquivo de rotas, e em azul a gente tem aqui os parâmetros. Até aqui, para quem sempre programou na vida o back-end, nada demais, super tranquilo. Eu não tenho normalmente só essas rotas, aqui a gente está controlando livros, mas eu poderia ter rota de autores, eu poderia ter rota de, enfim, avaliações, enfim, eu poderia ter inúmeras rotas, ok? Agora, como que isso funcionaria com o GraphQL? O GraphQL, para quem ainda não começou a estudar ou para quem ainda não sabe, ele é uma especificação, beleza? O que é uma especificação? Uma especificação é algo que alguém escreve lá um documento, um Word, escreve um Word, falando como que as coisas devem funcionar diante daquela especificação. E a Bíblia, no caso ali, seria essa especificação. Daí agora eu vou implementar e eu posso implementar na linguagem que eu quiser. No caso aqui do nosso universo JavaScript, ok? Principalmente ligado aí à parte do React, a gente tem a lib chamado Apollo, que ela faz essa implementação. E a Apollo basicamente trabalha assim. Ela trabalha sobre ainda o protocolo HTTP e eu tenho aqui somente ou basicamente 2 métodos com um único endereço. Beleza? A gente tem aqui um endereço get, que é para recuperar algum dado, beleza? E o endereço de post, que normalmente é para criar algum dado. E dentro do nosso software inteiro são apenas essas rotas, ou enfim, essa rota que a gente tem aqui configurado. Então, essa é a principal diferença de quando você começa a trabalhar com GraphQL. Você não tem mais, podemos dizer assim, um arquivo de rotas, aquele arquivo routes.javascript que a gente faz lá as configurações apontando qual é o controller, enfim, quais são os parâmetros. A gente então tem aqui uma biblioteca, no caso a Apollo, que fica cuidando desse mecanismo para a gente. Nesse caso aqui a gente recebe esses valores prontos e essas rotas são automaticamente interpretadas e criadas por essa biblioteca, beleza? Só que ele tem uma coisa um pouco mais diferente aqui. Quando eu estou falando, quando eu falo que eu só tenho basicamente 2 rotas aqui, eu preciso ter alguma coisa a mais, beleza? Para a gente poder separar aqui as coisas, identificar os recursos, se eu estou querendo escrever, se eu estou querendo ler, qual que é a entidade, enfim, que eu quero trabalhar, se é book, se é author, enfim, se é comments, não importa muito. Então, o GraphQL, ele precisa de dados para ele começar a trabalhar com isso. Esses dados normalmente são escritos em Graph Structure Language, ou GQL, beleza? Desculpa, G de Graph Query Language, beleza? Então a gente tem aqui essa implementação que eu posso tanto fazer leituras, que no caso aqui eu estou fazendo uma leitura aqui de livros, eu tenho aqui então, eu peço todos os livros e falo que eu quero os parâmetros ISBN e name, por exemplo. Pode ter 150 parâmetros lá que eu não estou muito preocupado. É isso que me interessa. Ou então, se eu quero fazer uma alteração no registro, se eu quero criar alguma entidade, criar alguma coisa, criar um registro, o que eu faço? Eu mando um comando de mutation, beleza? A gente já vai dar uma olhada nesses termos, é por isso que a gente está fazendo esse nivelamento aqui, beleza? Para você poder não ficar no escuro depois. E então a gente tem aqui um create book que recebe ISBN name, por exemplo. Eu coloquei esses valores, não são só esses valores que você vai passar, mas eu coloquei aqui só para mostrar. E eu quero receber ISBN name e score, ok? Para isso tudo funcionar, o GraphQL precisa de um esquema de funcionamento. Esse esquema tem o nome de esquema, beleza? Esse esquema basicamente vai determinar tudo o que eu quero de consulta, beleza? Ou seja, as queries, e tudo o que eu quero de mutation, ou seja, as coisas que eu vou, as funções que eu vou utilizar
para poder fazer alteração de dados dentro do meu banco de dados, ok? No caso aqui, a query ela só faz consultas, como a gente já viu, e as mutations elas podem fazer inserção, atualização e exclusão, ok? De qualquer tabela ou entidade, independe do banco de dados que você esteja trabalhando. Então, agora o que a gente vai aprender? A gente vai aprender a criar, ou melhor, a gente vai aprender a transformar um código que eu fiz utilizando a metodologia normal, REST, beleza? E a gente vai transformar isso para uma metodologia de desenvolvimento utilizando o GraphQL. E por que isso vai ser muito bacana? Porque você vai conseguir quebrar uma série de mitos na sua cabeça. Pô, não entendo o que esses mutations, esse esquema. Pô, eu sei aqui trabalhar com REST. A vida inteira eu trabalhei com REST. Então, enfim, por isso que é legal você aprender essas diferenças. Afinal, para ser bem sincero, eu sempre trabalhei desse jeito. Eu sempre aprendi muito mais rápido vendo a diferença. Olha, aqui eu faço assim, lá do outro lado eu faço desse jeito. Beleza? Mas sem mais delongas, vamos lá. Bora pro código que agora a gente vai quebrar tudo. Como é que funciona a aplicação? É um PWA que ela lê através da câmera desse dispositivo aqui. Pode ser esse dispositivo, que é um dispositivo smartphone, ou então pode ser essa webcam, acho que você está vendo aqui, essa webcam que eu coloquei no computador para a gente poder fazer o desenvolvimento, dentro do meu desktop, beleza? O ISBN é um código de barras que fica normalmente aqui, você não vai enxergar muito bem, beleza? Mas você está imaginando aqui um código de barras. E para poder facilitar e ficar até mais leve, de ficar fazendo um debug, eu coloquei esse código de barras aqui grandão, beleza? Até porque a minha webcam, aliás, essa webcam aqui simples que eu estou utilizando para poder fazer o desenvolvimento, ela não tem uma precisão tão legal quanto o smartphone. Os testes que eu fiz, o smartphone lê de primeira, você bate e ele já traz o resultado que você quer. E a minha câmera aqui, simplesinha, ela demora um pouco mais. E até por isso que eu digitei nesse código de barras aqui. De novo, pô, Felipe, eu não sei o que é esse código de barras, como é que você gerou, enfim. Na nossa aula anterior, de como a gente criou aqui o PWA, eu explico em todos os detalhes, ok? Por hora, vamos dar uma olhada aqui, como é que funciona o nosso aplicativo, a nossa aplicação, aliás, ok? Aqui eu tô com ela rodando, ok? A minha câmera, ela tá aqui ligada. Minha mão aqui é aquela câmera que eu falei pra você, ok? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou passar o código de barras aqui e ela vai ter que ler o resultado do livro, ok? Então, aqui vou iniciar, beleza? Tô aqui, o código de barras, vamos lá. Ó lá, código limpo, habilidades práticas do Agile Software. Esse aqui é o PWA que a gente construiu na aula anterior, que se você perdeu, poxa cara, você perdeu uma baita de uma aula, mas depois você pode consultar, beleza? Segue essa aula aqui que a gente vai implementar, depois você volta e assiste a aula anterior. Como eu comentei, a gente tem aqui um servidor REST trabalhando, beleza? Que ele faz uma leitura dos dados que estão armazenados aqui dentro do meu MongoDB, que eu tenho aqui. Então, esses métodos, no caso eu tenho o método show, ok? Que ele lê aqui os dados do livro a partir do ISBN. Esse ISBN é o do livro que eu tenho aqui, o código limpo, ok? Que é o que o scanner do PWA passa para o outro lado, né? Passa para o server. Quando eu dou um send aqui, ele retorna todos esses dados aqui em JSON. Eu tenho aqui o create de um livro, ou eu tenho aqui um update, beleza? Se a gente fizer um update aqui, eu vou passar o preço agora de R$19,90. Deixa eu só mostrar para você. Atualmente ele está aqui um preço promocional de R$ 84,36. Agora a gente vai fazer aqui um update. Ele fez o update, retornou 200. Se a gente fizer show de novo, ele vai retornar aqui R$19,90. É isso. Essa que é a aplicação. De novo, tenho dúvida? Segue na aula aqui, depois você vê a aula anterior, como que eu criei e construí essas coisas aqui, como que eu integrei a câmera do dispositivo, o que é o PWA, como a gente fez todos os detalhes. Por que eu estou falando isso para você? Porque a aula hoje é sobre como que eu consigo transformar, por exemplo, uma aplicação que foi feita utilizando um services, eu estou aqui no Books, ok? Ele utiliza aqui, por exemplo, uma API de GET, normal, se você utiliza o Axios aí, por exemplo, que foi o que a gente utilizou, você tem aqui uma API que eu leio de algum lugar, a nossa API está aqui no .env, eu leio aqui do meu localhost, 5000 a porta, beleza? E ele vai consultar, vai fazer o parse do JSON, nada demais. Quer dizer,
Nada demais para quem já entende basicamente isso. Se você não entende, se você é um pouco mais novato, vai ter horas que eu vou me dedicar, alguns minutinhos da aula que eu vou me dedicar a explicar coisas um pouco mais simples, né? Ou mais básicas. Então, segue comigo, não me abandona. Beleza? Para a gente poder aqui ensinar do nível básico até um nível um pouco mais avançado, ok? E o que a gente vai fazer então agora nessa aplicação? A gente vai pegar essa aplicação que a gente tem aqui, a parte de API, beleza? Que ela faz uma exposição dessas rotas através de controllers, ok? Aqui está o meu controller, tem controller show, eu vou lá no MongoDB, dou um find one em cima do ISBN, ou seja, eu vou transformar toda essa dinâmica aqui que a gente já conhece em REST, agora eu vou transformar isso aqui para o GraphQL, beleza? Então, vamos lá, segue comigo. A documentação, ou melhor, a biblioteca que a gente vai se basear, como eu já comentei, o GraphQL ele é uma sugestão, né? Ele é como se fosse um documento de requisitos e o Apollo é uma implementação. Eu ia falar o contrário aqui, mas tudo bem, você me perdoa. A gente tem aqui o Apollo, beleza? Que é a biblioteca que a gente vai utilizar. O Apollo ele é a implementação, então por isso a gente vai seguir o passo a passo. Na verdade, eu não vou seguir esse passo a passo aqui do GraphQL, porque eu gosto de não ficar copiando e colando o tutorial, mas sim digitar linha a linha para você ir entendendo de fato. Então até eu vou pedir para você que se você nunca assistiu a minha aula, tenha paciência, segue comigo, porque eu sou mais desse processo de explicar, beleza? Explicar em vez de ficar copiando e colando o tutorial de um lado para o outro, beleza? Mas se você depois quiser entender como as coisas funcionam, o Apollo tem um tutorial muito bom, ok? Se você entra aqui no Apollo, é só digitar lá no Google Apollo GraphQL, entrar nessa área aqui de tutoriais e você segue aqui essa introdução, ok? Depois que você terminar, enfim, de fazer essa aula, você pode voltar aqui, você pode ver mais alguns detalhes que de repente na aula passa um pouco mais rápido. Se você quiser também, a gente tem aqui um template que eu já implementei, ok? O GraphQL com Mongoose. Isso significa que basta você entrar aqui no nosso GitHub, DevSamurai, e entrar aqui nesse template que ele já tem uma pré-configuração do nosso exercício. Então você não precisa criar o server tudo de novo, principalmente a parte do Node.js, ok? E você pode já seguir com o caminho das coisas configuradas. Eu tenho aqui dentro do source, por exemplo, dentro do app, eu tenho os resolvers, o esquema, os models, enfim, eu tenho as coisas aqui para poder você já sair na frente, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer com esse cara aqui. A gente vai instalar as bibliotecas, ok? A biblioteca Apollo, beleza? E a biblioteca GraphQL. São as duas bibliotecas que elas são responsáveis por fazer essa dinâmica de funcionamento. Como eu disse, o GraphQL ele é uma sugestão de como as coisas vão funcionar e existem as bibliotecas de implementação. Só para você entender como é que funciona a estrutura, você deve estar acostumado aqui com a pastinha controllers, as pastinhas models, ou aqui as rotas, o roles.js, beleza? Tudo isso aqui vai sumir, inclusive o Express. O Express é a biblioteca que a gente está utilizando aqui para poder subir um servidor HTTP, beleza? Esse cara então aqui, ele vai morrer. Para isso a gente vai dar aqui um yarn add GraphQL e o Apollo server. Com as coisas instaladas agora, tudo que a gente precisa fazer é remover o Express. Nossa, que loucura, né? Parece contra-intuitivo. Então a gente vai dar aqui ó, um yarn delete Express. Delete não, é o remove. Passou aqui o delete pela cabeça, beleza? Então, vamos lá. Agora, o que eu preciso fazer? Aqui dentro do app, a gente vai fazer alguns ajustes. Esse arquivo aqui de rotas vai cair fora, esse arquivo aqui de REST. A gente vai fazer mais algumas coisas aqui, beleza? Vamos começar pelo arquivo do server. O arquivo do server, ele continua da mesma forma. Por que ele continua da mesma forma? Porque o GraphQL e o Apollo Server, na verdade, o Apollo Server já tem esse método aqui, listener, que eu dou qual é a porta que eu quero escutar. A porta ela tá vindo do .env, desse arquivinho aqui, que lá está configurado para a porta 5000. O que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui no meu arquivo app e configurar as coisas. Como eu comentei, esse Express aqui caiu fora, o database continua, beleza? Por hora a gente vai remover todas essas coisas aqui, ok? E a gente vai fazer o quê? A gente vai importar o Apollo Server.
Opa, deu um tilt aqui no meu teclado. From Apollo Server, beleza? E agora o que a gente vai fazer? Em vez da gente instanciar essa classe, porque a gente não tem mais essa classe, a gente vai colocar aqui o Apollo Server new Apollo Server. E ele já vai começar a fazer as coisas funcionar. Não é só isso, falta a gente importar aqui os esquemas e os resolvers, ok? E se você ainda não entendeu muito bem a explicação que eu dei resumida no slide passado, não tem problema, fica com isso na cabeça, segue comigo que as coisas vão começar a encaixar direitinho para você. A gente agora não precisa mais desse arquivo de rotas, como eu comentei, quem define os recursos é o meu esquema e as coisas que eu vou configurar. A gente também não precisa mais dessa pasta aqui, controllers, beleza? E agora, deixa eu apagar. E por hora, então, a gente vai ficar agora só com os models. No caso aqui, o model book é um model que a gente utiliza aqui a partir do Mongoose, ok? Pô, Felipe, de novo, eu vou explicar. Eu estou explicando aqui de uma forma resumida, porque tudo isso eu já expliquei como se cria na aula anterior. Então, de novo, se você não está entendendo, se você pegou a aula no meio, o que você precisa fazer? Você precisa continuar essa aula aqui, aproveitar essa aula que a gente está tendo e depois você volta e assiste a aula anterior que as coisas vão começar a fazer sentido. Primeiro assiste, ok? Depois você pratica. Aqui no Mongoose a gente tem esse esquema aqui do book, que ele tem um ISBN, um nome, um cover image, que é a capinha dele, preço promocional, as estrelinhas, qual que é a avaliação que eu tenho, o score, desculpa, a avaliação, beleza? Aqui o score para cada atributo que eu tenho do livro, de repente tradução, código-fonte, as tecnologias que são envolvidas, requeridos e descrição. Isso aqui a gente então está exportando para uma coleção chamada Books e ele vai persistir dessa forma, beleza? Agora a gente limpou o nosso projeto aqui e ele está sem os controllers e as rotas. E agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa construir o nosso primeiro recurso do GraphQL, que é o esquema, beleza? O esquema é onde eu defino como as coisas vão trabalhar. Seria meio que um model, ok? Para o GraphQL. Por quê? Porque com esquema eu posso falar tudo, enfim, as estruturas que eu vou trabalhar, beleza? E dessa estrutura da onde vem as coisas. Por fim, vem cá comigo que a gente vai construir ele. Clica aqui no menu New File, em cima do Source, e eu vou colocar aqui schema.js. E para quem já é mais experiente no GraphQL, sabe que dá para a gente separar as coisas, mas a gente vai fazer aqui um tutorial bem passo a passo, bem legal, ok? Para a gente não ficar aqui criando coisas muito complexas. O intuito dessa aula é ensinar para você uma introdução ao GraphQL, mostrando as principais diferenças com uma aplicação REST na prática, beleza? Eu vou criar isso aqui, mover, aliás, para dentro do app. Então você cria aqui /app esquema, beleza? E a gente vai colocar aqui primeiro a nossa importação. Então a gente vai fazer a importação do GQL, beleza? A gente vai importar isso aqui do Apollo Server. Opa! Desculpa que o meu exemplo aqui tá como require, beleza? Eu não faço tudo da cabeça aqui pra gente economizar tempo e não ficar titubeando na aula. Eu tenho aqui minha colinha tava com require. Pronto, desculpado, ok. Vamos lá. Então aqui eu vou declarar agora uma coisa chamada type_defs, beleza? O type_defs é a definição de tipo das minhas estruturas. No caso aqui a gente só tem uma estrutura, que é a estrutura chamada book, ok? Mas você pode ter N estruturas dentro da sua aplicação. Por isso a gente vai começar aqui devagar. Vou colocar aqui, ó, o GQL, beleza? Vou abrir e vou fechar essa string aqui no final, beleza? Essa string aqui no final, ela vai ficar fechada e a gente vai dar um export default type_defs, beleza? Com isso aqui a gente já começa a ter a possibilidade da gente exportar quais as nossas definições de tipo. Lembra que eu disse que para o GraphQL se encontrar, já que ele não tem mais aquele tanto de rota, para ele se encontrar dentro da nossa aplicação, ele precisa basicamente de saber agora aonde as coisas estão através de esquemas, ok? E o nosso primeiro esquema agora, ele vai ter um tipo aqui chamado book.
Esse tipo aqui, book, basicamente vai ser o que a gente tem aqui nos models, no nosso caso, o book schema. Pode ter mais, não significa que eu preciso sempre replicar, ok? Eu posso ter menos, posso ter mais, eu posso ter esquemas vindo de diferentes fontes, beleza? Então, por isso que é importante explicar dessa forma para você entender que não é um copy e cola da estrutura da sua tabela. Por hora vai ser, mas depois com aplicações mais avançadas, você vai ver que essa estrutura, né, a definição de tipo, ela pode variar, beleza? A gente vai ter aqui, então, basicamente, essa estrutura aqui, que eu vou simplesmente replicar dessa forma, beleza? E agora aqui só para você entender. O GraphQL ele tem definições de tipo nativo e definições personalizadas, como eu tenho aqui no Score, beleza? Vou explicar aqui primeiro as opções de tipo nativo. Os tipos nativo, id, int, float e eu tenho aqui um string, beleza? Simples assim. Tudo que eu preciso, enfim, tá dessa forma. Se eu precisar de um array, por exemplo, o array de string, eu coloco essas coisas aqui entre as chaves. E essa chave aqui já denota para mim um array. Você pode ver aqui que as tecnologias estão dentro de um array de string, beleza? E se eu tiver um tipo customizado, que a gente pode criar aqui um tipo customizado, que é como se fosse uma subcoleção ou uma subestrutura, eu dou o nome do tipo, beleza? E o nome do tipo também ele pode virar um array, como a gente fez aqui com o score, beleza? Ou scores, beleza? Então a gente agora, desculpa, estou empolgado aqui. E a gente, como que a gente define dentro de um typedef ou o tipo, o que é obrigatório e o que pode ser nulo? A gente simplesmente coloca essa exclamação aqui, beleza? E o tipo, enfim, desculpa, aquele valor ou aquele campo, podemos chamar assim, ele fica sendo obrigatório. Isso daqui, por exemplo, é obrigatório, beleza? Você vai ver aqui, nesse caso aqui, que o ISBN, eu quero que ele seja obrigatório, name também. Pelo menos isso. O restante eu acho que a gente pode deixar passar. Agora, como a gente tem ISBN, name, cover, image, price, preço promocional, rating, score, scores, technologies, requirements, descriptions, agora chegou a hora de a gente definir esse tipo aqui personalizado, porque esse tipo aqui, como a gente tem aqui na estrutura do Mongoose, ele leva aqui o nome e o value, beleza? Esse nome e value aqui, ele vai trabalhar basicamente para mostrar o nome de um parâmetro e o valor daquele parâmetro lá, dentro da nossa aplicação. Ou melhor, se a tradução, qual a nota que ela leva, se o código fonte, qual é a nota que ela leva, beleza? Então, é isso que a gente precisa definir aqui no esquema. A gente não pode colocar simplesmente um array de string, porque ele tem dois valores aqui dentro, a chave name e a chave value. Então a gente vai vir aqui e vai criar mais um tipo, beleza? Type, que vai se chamar score. E aqui a gente vai colocar a estrutura dele. Dentro do score, esse tipo personalizado, a gente vai ter o name, que é uma string, beleza? E a gente vai ter aqui o value, que vai ser um float, ok? Esse float aqui, para quem não sabe, para quem é iniciante na programação, é o tipo que recebe números quebrados, tem sempre o ponto ali. Então com isso a gente tem aqui o score. Eu tenho um tipo, na verdade aqui todos os tipos são personalizados, né, que eu posso criar aqui, então eu tenho o tipo book, dentro do book eu tenho um array de score. Isso aqui é o nosso tipo principal, que é o dado que a gente vai trafegar para as consultas e para os modificadores, beleza? Então, os resolvers, na verdade, os mutations, eu chamo de modificadores, você vai ver que na aula eu chamo toda hora isso aqui do termo errado, porque foi assim que eu guardei na minha cabeça. Para a gente poder trabalhar, então, agora, a primeira coisa, como eu comentei, é criar uma consulta, beleza? As consultas, dentro do GraphQL, literalmente chamam queries, ok? E ela consegue receber aqui como se fosse um tipo personalizado. Então eu tenho aqui um tipo query, ok? E aqui eu vou ter qual é a consulta que eu vou fazer. A primeira consulta que eu quero, ela se chama book, ou seja, eu quero consultar um book e ele vai receber parâmetros, beleza? Parâmetro ISBN, beleza? Que é de um tipo, aqui ISBN, do tipo string obrigatório, e ele vai retornar pra gente aqui um book. Qual é o tipo book? É o tipo personalizado que eu já criei aqui. Eu também posso criar consultas que retornem vários books, beleza? Por exemplo, eu posso colocar aqui books, eu não recebo nada, e eu vou receber aqui, nada como parâmetro, aliás, eu vou receber aqui um array de book, ok?
o array de book. Por hora a gente vai trabalhar só com essa consulta aqui, porque no exemplo anterior, no caso do exemplo de REST, a gente tinha só o show. Então basicamente isso aqui é o nosso show, que eu recebo uma informação por parâmetro ISBN e eu retorno um book. Então você começa a perceber que aqui eu posso ter, por exemplo, as várias entidades, beleza, de dados dentro do meu projeto, e aqui eu posso fazer várias consultas. Esse aqui seria basicamente os endereços de query dos nossos, entre aspas, ali, controllers. Como o objetivo dessa nossa aula é fazer um deparo, uma tabela depara, você vai perceber que por várias vezes na aula eu quebro, enfim, alguma teoria do GraphQL por REST e até cometendo, de repente, o erro de falar uma associação que não existe. Mas o objetivo aqui é para você entender. Então você que entende GraphQL, cara, tenha paciência aqui comigo, porque de repente eu posso falar algum termo adaptado. Fechou? E agora, como que eu vou fazer o GraphQL entender, beleza? Conversar com o nosso banco de dados. Até aqui, a gente definiu quais são as estruturas de informação, criando aqui um book, criando aqui um tipo personalizado, que é o score, e aqui falando para ele que, cara, você quer consultar um livro? Esse é o método ao qual você precisa chamar, que eu preciso do ISBN, que é um tipo string, e eu te devolvo um book. Até agora, a gente não fez uma correlação com o Mongoose, ou seja, antes eu tinha um controller que fazia lá o find one a partir de uma rota. Agora eu não tenho essas informações correlacionadas. Como que eu faço essa correlação? De modo que eu faça o seguinte, cara, essa query aqui, book, é o método X de um arquivo Y, beleza? Vamos chamar assim. Essa etapa é a que a gente chama de resolver. O que são os resolvers? São os caras que vão resolver e vão executar a parada toda, vão executar o código propriamente dito. Isso aqui é só um protocolo de conversa, beleza? Em que eu falei assim, cara, eu tenho esse tipo, eu tenho esse método, eu tenho essas consultas, eu tenho esses mutations, beleza? Agora, qual é o código de fato que executa isso? É isso que a gente vai escrever agora, criando aqui então um arquivinho chamado resolvers. .js. Como eu comentei, o resolver, fazendo uma... como é que eu posso chamar? Fazendo uma associação simples, seria o nosso controller, beleza? Por isso, a gente vai começar aqui importando o book from models book, ok? Com isso aqui a gente vai começar a fazer a primeira coisa, fazer a consulta. O que eu preciso colocar aqui no resolver, só para você poder entender, é as queries e os mutations, beleza? Essa especificação aqui de tipo é uma especificação de dados, enfim, é o protocolo que eu vou passar para as queries e para as mutations, beleza? Então o que eu estou falando para ele aqui? Cara, essa query book, ele vai retornar um book para mim. O que é book? São essas informações aqui, tá bom? Já que o próprio GraphQL, ele visa sempre essa situação. Que situação que o GraphQL ele visa? Ele visa resolver os problemas aí de tráfego na internet, de facilidade de manutenção, enfim, de ficar tendo que reescrever toda hora aí os endpoints, como que a gente normalmente precisa escrever quando muda alguma entidade, ok? Lembrando que quem está à frente do GraphQL é o Facebook, que tem um banco de dados que eu não sei calcular o banco de dados do Facebook em tamanho ou em complexidade. Então os caras precisavam de uma coisa um pouco mais dinâmica. Então por isso que a gente escreve aqui protocolos e a gente coloca aqui formatos de consulta, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. A gente vai dar aqui um export default, beleza? E aqui a gente vai ter basicamente duas coisas. A gente vai ter aqui um query, ok? Esse query aqui a gente vai colocar as consultas, beleza? E aqui nas mutation, a gente vai colocar o insert, o delete, o update, o update. Fechou? Então, a nossa primeira consulta que a gente precisa fazer é a nossa consulta aqui de query, ok? Que retorna um livro. Como que a gente vai fazer essa consulta aqui? A estrutura de query, ela funciona assim.
Eu falo qual é o objetivo desse método que tem aqui. Eu vou passar então aqui qual que é o nome do método. O método tem que bater com a especificação que eu estou colocando aqui, então tem que ser um book, beleza? Eu vou receber então aqui async, que vai ser no caso uma função. A gente vai receber esse primeiro parâmetro aqui, que no caso seria o parâmetro de referência do Apollo, e a gente vai passar aqui fazendo o processo aqui do ECMAScript 6 de retirar aqui os parâmetros de objeto, a desconstrução e pegar só o parâmetro que nos interessa. No caso aqui é o ISBN, que é o parâmetro que a gente está recebendo. Se eu tivesse outro parâmetro aqui, xxx, do tipo string, beleza? A gente receberia aqui, por exemplo, xxx aqui nesse parâmetro. No caso aqui a gente está interessado só em uma informação, por isso a gente não precisa colocar mais nada dentro dessa desestruturação, ok? Agora aqui a gente vai colocar uma função, um arrow function, e aqui a gente vai fazer a mágica acontecer. Como é que funciona a mágica? Agora aqui é o código de consulta ao BD ou a uma API. Isso mesmo, a partir de uma query ou de uma mutation, eu não preciso ficar só focado a um banco de dados. Já que eu consulto isso de qualquer lugar e o banco de dados é só uma forma de organizar, aqui também eu poderia fazer, se eu quisesse, uma chamada, por exemplo, get usando o Axios, beleza? O Axios para ele poder fazer um get, fazer, enfim, alguma coisa numa determinada URL, beleza? Então você pode fazer um GraphQL integrando não só um banco de dados, mas também integrando aí uma API existente, ok? No nosso caso aqui é um caso um pouco mais simplesinho, pobrinho, beleza? Então a gente vai fazer aqui uma constante book, que eu vou receber o await, book.find one. Eu me interesso por receber somente um parâmetro, que no caso seria aqui o ISBN, beleza? Com o book aqui, o que eu preciso fazer? Eu vou if, se eu não tenho o book, ok, eu retorno vazio. E aqui você poderia colocar alguma outra estrutura melhor, de repente você pode colocar uma mensagem, de repente você pode colocar um status para receber isso de uma forma mais adequada lá no front, mas essa situação aqui, quem define é você, beleza? Eu posso colocar agora aqui o return book e ele vai ser feliz. E é isso que o GraphQL, no caso aqui do esquema, beleza? Eu passei aqui qual que é o método que eu estou utilizando para poder fazer essa consulta e aqui eu falo como que é a implementação desse método de consulta. No caso aqui ele tem o mesmo nome e eu passo aqui então um código que é o código de execução do Mongoose, lá do MongoDB. Se for um SQL, é um SQL. Se for, enfim, Sequelize, é o método Sequelize. Se for uma API, é o método do get, do Axios lá da sua API. Não importa. O que importa é que o GraphQL sempre vai ser o intermediário desses dados, em que eu sempre vou passar aqui, de novo, um tipo, que ele vai fazer parte do nosso protocolo, depois as nossas queries e as nossas mutations, beleza? Agora, o que a gente precisa fazer? Lembra que eu comentei que aqui dentro do app.js ele não vai ficar só desse jeito. O que eu preciso fazer? Agora eu preciso importar aqui o meu esquema, beleza? E o meu resolver. Então, o que eu vou fazer? Import type defs from app esquema, beleza? E aqui eu vou colocar também resolvers, beleza? Isso aqui vai entrar dentro desses parâmetros do Apollo Server, que eu vou colocar aqui, ó, type defs, e aqui eu vou colocar resolvers, fechou? É isso que eu preciso fazer. Claro que se você tiver dentro de uma aplicação um pouco maior, você vai ter não só um type def, mas você pode escolher criar uma pastinha chamada esquemas e lá colocar todos os seus esquemas, e se você quiser também colocar todos os seus resolvers, daí o Apollo Server ele tem que trabalhar com uma chamada um pouquinho diferente. Mas como o nosso contexto aqui é uma aplicação básica, para você entender as principais diferenças, a gente vai ficar novamente aqui um pouco simplinho, fechou? Só que agora vem a melhor parte. Agora vai ser a parte que eu vou levar você para testar. Isso mesmo, para testar na prática como que isso daqui funciona, o que seria o equivalente ao executar o Insomnia. Show. Então, quando eu acesso aqui o localhost, que no caso seria
no caso, a minha API, ele não tem mais aqueles retornos JSON, beleza? A gente recebe logo de cara aqui o que é chamado de playground. O que é o playground? É para você brincar, né? Igual as criancinhas ficam brincando lá no parquinho, lá no gira-gira, lá no trepa-trepa. Beleza? E aqui do lado a gente tem aqui as dicas para o dev, beleza? Aqui no caso a gente tem ainda uma consulta só, que no caso ele retorna aqui todos os parâmetros de consulta, os tipos aqui dessa consulta, e a gente também tem aqui o esquema, que foi o esquema que a gente acabou de escrever. A gente tem aqui, por exemplo, o type book, a gente tem aqui a string book, desculpa, a query book, a gente tem aqui o score, enfim, como o nosso esquema ainda é bem simples, a gente vai fazer o nosso teste dessa forma. Aqui dessa lateral, na lateral esquerda, desse lado, você tem o quê? Você tem a parte onde você escreve o seu GraphQL aqui do lado para você fazer a sua consulta. E aqui do lado direito você tem o retorno. Para você fazer a consulta, e de novo, aqui no tutorial do Apollo, ele tem a forma como você faz essas consultas, como que você faz os mutations, enfim, ele tem tudo bem explicado. Então eu vou direto à prática e eu vou explicando aqui durante o processo. Então, só voltando aqui, a gente tem o quê? Um book, beleza? Que é uma consulta, que essa consulta aqui ela espera um ISBN, que é um formato string, e ele vai retornar o nosso bookzinho aqui, ok? O que a gente precisa então? Colocar aqui o book, legal que ele já tem um autocomplete aqui, ok? E ele espera o quê? O ISBN, que é do tipo string, ISBN, e aqui a gente vai colocar os parâmetros, ok? Esse parâmetro aqui é o parâmetro ISBN que já tem cadastrado na nossa base. Se eu voltar aqui no Insomnia, eu vou pegar aqui qual é o book que eu tenho, no caso, que já está cadastrado com esse ISBN, que no caso é o que ele espera. Novamente, como o GraphQL ele é uma especificação que ele foi pensada para economizar informação, para ser dinâmica, enfim, para evitar o excesso de informação trafegando para lá e para cá, quando eu estou trabalhando num REST, eu não tenho, por hora, uma forma tão fácil de especificar assim, olha, rota barra books barra, sei lá, o ISBN aqui 1, 2, 3, 4, 5, me retorne a informação, name e cover image, por exemplo, ou score. Eu só interesso pelo score. Então o que vai acontecer? A nossa rota REST, como foi feita aqui no Insomnia, ela retornou tudo, beleza? Se eu estou interessado, por exemplo, só no ISBN, nome, o cover image do livro, o que acontece? Todas essas informações, elas trafegaram na rede de bobeira. Se você lembra, a nossa aplicação, ela tinha um result, que é um pop-upzinho que pulava debaixo da tela, ok? Ali no bottom da tela, ok? Ele pulava, mostrava a capinha, o nome, a informação de avaliação e já clicava. Eu posso clicar para uma informação mais completa. Essa informação aqui, por exemplo, de descrição, scores, promotional, mais aqui, rating, enfim, algumas informações aqui, requirements, technology, foram simplesmente descartadas, não foram aproveitadas. Tá, beleza, cara, mas isso daqui são bytes de informação. Ok, mas pega isso para um Facebook da vida, que o cara, enfim, detém aí muito tráfego da internet. Isso aqui dá uma economia de recurso gigantesca, dá a nível de Facebook, beleza? Então, talvez pra gente aqui não faça tanta diferença, mas com certeza, cara, pro Facebook faz, beleza? Então, vamos supor que eu quero retornar aqui o ISBN e eu quero retornar aqui, por exemplo, um name. Para poder rodar, eu clico aqui no play e ele retornou o que pra gente? A informação de book, que no caso foi o que eu pedi, ok? E ele trouxe aqui para mim o ISBN e o name. Parabéns, você já tem o seu primeiro GraphQL pronto, montado dentro da sua estrutura Node.js para você agora fazer o client. É só isso? Não. Por que não é só isso? Porque agora falta fazer as mutations. Se a sua aplicação for só uma consulta, tudo bem. A sua aplicação parou por aqui. Mas é legal a gente criar uma mutation aqui, por exemplo, ou melhor, algumas mutations para você ver a mutation de create, a mutation de update e a mutation de destroy ou delete para você ver como que funciona isso na prática dentro do GraphQL e depois se você quiser fazer uma chamada. Lembrando novamente, momento do jabá, se você quiser pegar esse template aqui que já está pronto, que é o Node.js Template GraphQL Mongoose Basic, você vai ver aqui que ele tem a mesma especificação, só que para um usuário,
beleza? Se eu vier aqui no esquema, eu tenho aqui user. Por que, Felipe, você fez user e não fez book? Cara, porque simplesmente ninguém, não é todo mundo que usa book, beleza? A maioria das pessoas usam usuário. Então a gente tem aqui um usuário, beleza? Com name e um e-mail, ok? E é uma estrutura bem simples aqui de criação, update e delete. Mas por hora, vamos voltar aqui à nossa situação. E a primeira mutation que a gente vai criar é a mutation de criação de livro, beleza? Essa mutation aqui ela vai ficar dentro do resolvers, ok? E a gente vai agora escrever a primeira spec dela e depois você já sabe que a gente vai fazer a implementação. No caso a gente vai fazer a mutation aqui. Deixa eu voltar esse carinha. A gente vai fazer a mutation desse lado. Ok? A gente vai fazer a especificação dela e depois a gente vai escrever a implementação de como que funciona dentro do nosso banco de dados aqui. Principalmente referente a código do Mongo, beleza? Então vamos lá. Tape mutation, beleza? A gente sempre começa assim, tape mutation, ok? E a gente agora vai fazer o quê? Escrever as funções, que vão ser basicamente os métodos, que vão ser muito parecidos com esse aqui do book, ok? Então a gente vai colocar aqui o nosso primeiro, que é add book, ok? O que a gente vai receber aqui então dos books? A gente vai receber um book input, beleza? Que ele vai receber um tipo personalizado. Qual é o tipo? É book, ok? E ele vai retornar aqui book. Só que isso aqui ele tem um probleminha, porque pode ser que muitas vezes o que você quer receber não é exatamente o que você está retornando como informação. De repente você só quer receber ISBN, name, cover, image. E você está exigindo aqui como entrada desse addbook todos esses parâmetros, ok? De novo, por hora a gente vai considerar que a gente vai receber todos esses parâmetros, mas eu vou fazer o que com você? Eu vou vir aqui e vou duplicar essa estrutura, beleza? E chamar isso daqui de book input, ok? Então esse book input, basicamente ele vai ser um tipo personalizado, mas em vez de ser type, ele vai ser um input, especificação de entrada, beleza? Que ele vai ter o que aqui? Ele vai ter basicamente as mesmas informações, ok? De string, name, cover, enfim, essas coisas. E aqui o score, a gente vai criar de novo mais um tipo chamado score input, ok? As coisas aqui são um pouco diferentes por conta... as coisas aqui não. Essas duas estruturas são diferentes porque o tipo é diferente do tipo de entrada. O tipo de entrada, enfim, o input. Então, por isso que as coisas precisam ser algumas vezes duplicadas aqui. Agora, por hora, eu vou colocar aqui no score que eu quero duas informações. Essas duas informações aqui são informações requeridas, beleza? Então, a gente vai precisar aqui do string e do float, beleza? Agora, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso vir aqui e adaptar, falando que eu preciso, dentro desse parâmetro aqui, book input, um book. E o que ele vai soltar? Esse book aqui, beleza? Com isso a gente já construiu o nosso esquema, a nossa especificação no que tange aqui como essas bibliotecas vão trabalhar. Agora o que eu preciso fazer? Agora eu preciso escrever o resolver dele, que é como que eu vou implementar esse código. Então por isso eu tenho que vir aqui e agora sim eu venho aqui e descomento esse carinha e vou colocar aqui, ó, novamente, add book, o mesmo nome aqui pra gente não esquecer, add book, dois pontos, async, o async por conta do await que o Mongoose exige, e a gente vai colocar agora aqui esse parâmetro, a desconstrução, o que eu espero nessa desconstrução aqui, o parâmetro book input. Eu sempre faço copy-cola, porque a chance de eu errar é mínima fazendo copy-cola. Pode ser que lá a origem esteja escrito errado, mas não interessa, errado está dos dois lados, e eu não vou sofrer com problemas, beleza? Const book igual await book.create, beleza? E agora eu vou passar essas informações aqui para o Mongoose. Ele vai então executar o método create do meu model book que eu importei daqui de cima, ok? E agora o que eu vou retornar? Return book. É a informação que eu acabei de criar. A gente ainda vai fazer o update e o delete, mas por hora, o que a gente vai brincar? Agora a gente vai voltar lá no playground e a gente vai testar essa inserção de dados.
Então, entrando dentro do nosso playground, se eu clicar aqui F5, fazer uma atualização, o que vou ter aqui novamente? Eu vou ter agora aqui dentro do Docs, dentro da nossa spec aqui, um addBook, beleza? Que esse addBook aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai executar aquele método que a gente já especificou, que é de criação de livros. E ele, no caso aqui, espera, se eu clicar aqui dentro dessa chavinha, ele espera um book input, beleza? E ele vai retornar para a gente isso daqui. Como argumento, se eu clicar aqui, eu posso verificar que o book input precisa ter essas especificações. Lembrando que o parâmetro obrigatório é ISBN e name. Todos os outros parâmetros aqui são parâmetros opcionais, a qual você vai configurar de acordo com o software, de acordo com a regra de negócio que você está trabalhando aí dentro da sua empresa ou projeto. Para a gente escrever uma mutation, é isso que a gente precisa fazer. Abre aqui mutation, eu coloco o mesmo método que eu estou trabalhando lá e coloco aqui o nome do parâmetro, que seria book input. O nome do parâmetro você pode escolher o melhor nome para você. A gente sempre coloca o nome da entidade input, mas enfim, depois você pode ler a especificação como o Apollo faz também. E a gente vai colocar os parâmetros aqui obrigatórios. O parâmetro obrigatório aqui é ISBN, que eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5. Eu não tenho um ISBN de cabeça aqui agora. A gente vai digitar qualquer um. E agora no name a gente vai digitar aqui o livro teste, ok? Sempre dentro do GraphQL você precisa especificar o que você quer ter de retorno. Não é só passar aqui o addBook, ok? E por isso a gente vai querer aqui o ISBN, name e o cover image, por exemplo. Eu não vou querer, sei lá, mais nada. Só me interessa isso daqui no momento que eu estou criando o meu livro. Para poder agora brincar, clica aqui no play e ele retornou aqui para a gente a informação de data, que foi o addBook, ISBN, name e cover image. No caso é nulo. Por que é nulo? Porque ele não é obrigatório, portanto ele foi gravado como nulo. Ok? Essa etapa aqui, quem executou essa etapa? Essa etapa quem executou foi esse método create do model book e ele retornou isso daqui pra gente, beleza? Se a gente voltar agora aqui no AdminMongo, pô, Felipe, AdminMongo, uma ferramenta nova? É isso aí, cara. O AdminMongo é uma ferramenta aqui de administração que a gente traz dentro da nossa imagem Docker que você pode baixar. E se você não sabe o que é Docker, como instalar o Docker, você pode acessar aqui os nossos guias. Então, se você clicar aqui no menu guias, tem aqui no menu lateral Docker, ao qual você pode ver, por exemplo, as nossas receitas Docker aqui e trabalhar dentro do seu ambiente, beleza? Se eu voltar aqui, eu tenho dentro do Books, eu tenho o meu novo livro. O meu novo livro está aqui, livro teste, ok? Se a gente colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai voltar aqui no Playground, ok? E a gente vai colocar então aqui, ó, Book, a gente vai precisar de um ISBN, e a gente vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e aqui só me interessa o name, por exemplo, beleza? Vamos lá, clicar, ele retornou aqui, livro teste. Tá funcionando então? Agora, bora, vamos partir para escrever as outras duas mutations, que são as mutations de update e delete, fechou? Dentro do nosso esquema, então, o que a gente precisa especificar? A gente precisa especificar agora update book, ok? Update book, ela precisa de dois parâmetros. Primeiro, o parâmetro que seria o ID da nossa rota REST, ok? E a informação que a gente quer updatear ou atualizar, né? Portuguesando o negócio aqui. A gente vai colocar ISBN, a gente precisa aqui de uma string, essa string ela é obrigatória, e a gente precisa aqui do book, só apagar isso aqui, não faz parte. Book input, beleza? Que é esse tipo que já foi especificado aqui anteriormente, legal? E a gente vai colocar aqui book input, fechou? Para uma rota de atualização, voltando aqui a essa situação, talvez não seja interessante a gente atualizar sempre o ISBN e o name. Então você poderia fazer um book input, por exemplo, update, que você iria exigir algumas coisas que são obrigatórias dentro da atualização. Mas por hora, como o nosso exemplo aqui é um exemplo mais simples, eu vou tirar a obrigatoriedade do ISBN e o name, senão a gente tem que passar esses dois caras toda hora, ok? E a gente vai retornar aqui um boolean, beleza? Que faz parte de um dos tipos nativos do GraphQL. Dentro daqueles tipos nativos que eu expliquei, eu esqueci de explicar inclusive o book, mas é só esse que faltou, prometo. Beleza? Agora a gente vai na rota, olha só o costume. A gente vai agora aqui no resolver, no método updateBook, e a gente vai começar a construção dele. Update
book, beleza? E a gente vai colocar aqui o nosso famoso async. O async espera esse parâmetro e a gente espera agora uma desconstrução, que são as desconstruções desses dois parâmetros aqui. Eu vou colocar, copiar e colar e vou tirar o que não interessa, que no caso seria isso e aqui seria isso, fechou? Aqui a gente ainda vai montar um arrow function e agora a gente vai criar o método de updatear, né? O método de atualização do Mongo, ok? Const book, primeiro a gente vai buscar esse book na base, await book.find one, beleza? E a gente vai passar para ele qual é o critério de pesquisa. No caso, o critério de pesquisa é a nossa chave, que é o ISBN. Se você tem um ID numérico aí, pode ser seu ID numérico, não tem problema nenhum. If, se eu não encontrei book, o que eu vou fazer? Return false, ok? Se eu encontrei book, return, desculpa, await book.update one. E agora eu vou fazer a atualização de tudo que eu estou recebendo aqui do book input, ok? E vou dar um return true aqui. Você pode retornar, por exemplo, o objeto, você pode retornar o que você quiser, o que tiver dentro da sua especificação. No nosso caso aqui, a gente especificou que vai retornar um boolean. Agora, em vez da gente testar o update, que você já viu meio que como funciona com o Edge, a gente vai especificar aqui o delete para a gente ganhar tempo dentro da nossa aula aqui, beleza? Que já está indo legal. Delete book, fica comigo para você ver agora como é que a gente vai implementar o front, que o front é uma das partes mais importantes aqui também do processo, tá bom? A gente vai colocar aqui boolean e agora a gente vai colocar o quê? O delete book. Eu vou copiar e colar direto aqui no delete. Eu vou colocar aqui o delete book, ele abre a sync, ok? Vou colocar o primeiro parâmetro aqui e no caso eu vou desconstruir esse carinha aqui e agora vou fazer isso. Agora ele recebe um arrow function. Se eu estou fazendo rápido demais, depois você pode rever essa live, lembrando que ela fica no ar por 24 horas, beleza? Aqui dentro do YouTube. E depois, se você quiser rever, a gente tem uma área, comunidade Dev Samurai, que tem todos os Samurai Casts lá. A gente depois pode colocar o link aqui para você. Então, reveja o passo a passo um pouco mais lento, treinando, enfim, beleza? Só não perde essa live, não perde essa live de vista, depois dá uma olhada nela novamente. Mas voltando aqui, o que eu tenho agora aqui no Resolver? Eu tenho o meu ISBN que abre, e agora aqui, const book igual await book.find one, que é o mesmo find que eu dei lá. Aqui eu vou passar o ISBN. Eu não vou me importar muito com formatação de código. Depois o Preader ele vai fazer o trabalho sujo pra gente, o trabalho duro, aliás. A gente vai colocar aqui então o return false, como se fosse um 404 da rota, ok? Await book.delete one. E eu vou passar qual é o livro que eu quero apagar. No caso, desculpa, não, já estou passando aqui, ok? Eu vou dar um return true, beleza? Com isso aqui, então, a gente já tem o nosso mutation de add, que seria insert, a gente tem o mutation de update, a gente tem o mutation de delete, beleza? E a gente tem o mutation também de consulta. Esse mutation aqui de consulta, ele está consultando um livro a partir do ISBN, lembrando que você pode fazer consultas de índice, de index, aquela consulta que mostra todo mundo, fechou? Agora vamos lá para o nosso playground. Então, com o nosso playground aberto, o que a gente precisa fazer agora? Montar uma mutation, ok? Que a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer primeiro uma atualização. Atualização, enfim, de quem? A gente vai fazer uma atualização de um book. Eu vou copiar e colar aqui, porque eu sou um bichinho preguiçoso e eu não taco nada ficar digitando à toa. Beleza? A gente vai passar aqui o ISBN, a gente vai aproveitar e vai atualizar aquele outro livro, que no caso seria 1, 2, 3, 4... 5, beleza? E aqui como input a gente precisa dos outros atributos. No caso aqui o atributo price, a gente vai colocar, eu vou colocar aqui name, tá bom? A gente vai deixar de chamar ele de name de teste para teste2, muito criativo da minha parte, inclusive, ok? E aqui como resultado eu não vou esperar nada, beleza? Vamos ver? Clicando aqui então, ele atualizou. Por quê? Ele retornou aqui o update book igual true, que foi o valor que eu especifiquei do meu GraphQL, beleza? Eu especifiquei lá que eu quero retornar um boolean, beleza? A gente via aqui no MongoDB atualizar. Então ele colocou aqui livro 2. Então o update tá direitinho, tá certinho da forma que a gente queria. Agora a gente vai apagar esse carinha aqui e a gente vai olhar na especificação como que se apaga. Colocar aqui delete book, no caso ela precisa só
da minha especificação do ISBN, certo? Tá aqui ISBN, não precisava estar olhando no código, eu também posso olhar aqui o delete book, beleza? Mas eu sou um cara que gosta de código, então eu vou clicar aqui no executar e ele deve ter apagado agora o nosso livro 2, ficando somente o nosso livro aqui, tão amado Código Limpo, ok? Então com isso, o que acontece? A gente termina e fecha a construção da nossa API GraphQL, beleza? Que a nossa API, então, tem um certo esquema, ok? Que ela tem esse tipo de informação aqui de book, beleza? Essa informação aqui de query, essa informação aqui de entrada, de input, e esses métodos aqui de manipulação, que são os mutations. Agora, o que a gente precisa fazer? Agora a gente vai para o código e agora a gente vai fazer a outra parte da ponta, que é a parte do front, beleza? Combinado? Segura aí, vem comigo. Então, só para ficar claro como é que funcionam as coisas agora. De um lado eu tenho minha API, beleza? O meu servidor, que ele já está configurado, ele já está testado, a gente brincou com o Playground, beleza? Só que aquele Playground que a gente brinca, testa e faz as coisas funcionarem, ele só funciona para um ambiente de desenvolvimento. Se você exportar essa aplicação, se for fazer o build para um ambiente de produção, você vai ver que aquele Playground ele não vai mais existir. Como é que a gente pode interagir? E agora o processo que a gente vai fazer? A gente vai transformar essa aplicação aqui, o PWA, que no caso é uma aplicação React, que está funcionando no front-end, para agora o processo de GraphQL. A gente vai remover aqui esses serviços, no caso aqui de books, que a gente já explicou que vai consultar, que antes consultavam as rotas, agora ele vai passar a consultar o processo do GraphQL. E é essa implementação que a gente vai fazer agora, então vem comigo. Aqui dentro do Apollo, ele passa principalmente nessa parte aqui de cliente React, beleza? Ele tem outros tipos de cliente, mas o principal foco dele é o React. Ok, ele tem a parte de instalação. Basicamente, você tem que instalar essas três bibliotecas aqui, o Apollo Boost, o React Hooks e o GraphQL, beleza? Vamos lá então, vamos vir aqui, dar um yarn, add, e a gente vai passar agora aqui essas bibliotecas. Com esses caras aqui agora instalados, tudo que a gente precisa vir é fazer o ajuste na principal tela que retorna os resultados. A tela intermediária de retorno dos resultados, ela trabalha dentro desse componente aqui, Results, ok? Essa tela main, ela tem então aqui o componente Scanner, que ao fazer o scan, ele seta o ISBN através desse status e passa o ISBN para o Results. O Results é aquele diálogo, né? Aquela caixinha branca que sobe e mostra para o cara, olha, esse aqui é o resultado que eu encontrei. Você quer ver mais detalhes sobre ele? É só a pessoa clicar ali que depois ela abre uma segunda tela com os resultados mais visíveis e mais resultados, inclusive, também, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui na tela de Results e começar a utilizar ele, beleza? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Exato, então eu tenho aqui o index. Para você ter uma noção, como que eu faço o get do book, eu utilizo os services, beleza? Books, eu utilizo esse método aqui chamado getBook. Esse método getBook, ele trabalha junto com o useEffect, ok? Fazendo uma consulta em cima de um SBN, tendo response e setando esse resultado, ou melhor, setando esse state para ele transformar o restante das informações aqui de book em resultados mais visuais. Então depois a gente tem aqui um book e a gente tem, enfim, um link, a gente tem as outras coisas aqui trabalhando em conjunto. Como eu disse, toda essa parte aqui de consulta REST, ela vai morrer, porque eu não preciso mais disso. Então a gente vai fazer agora aqui a seguinte adaptação. Primeira coisa, e não faça isso, tem aquela piadinha, não faça isso em casa, que não faça isso sem Git, beleza? Então se você tiver com o código anterior gitado, abre um branch aí no seu Git, ou faça uma cópia aí dos seus códigos, porque de repente você pode perder, porque a coisa que já está funcionando a gente não mexe, na verdade? Vamos lá, então a gente vai agora apagar aqui o useEffect, eu vou apagar toda essa etapa, e agora a gente precisa aqui definir esse book. Esse book vai vir de algum lugar, fechou? E ele vai vir da seguinte forma. Tudo que eu vou fazer agora aqui é fazer uma importação, import do hook use query, esse hook vem aqui, ó, do Apollo React Hooks, beleza? Do useQuery. Agora, o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa receber o GQL, port GQL from GraphQL tag, beleza? Aqui. E agora a gente vai partir para o código. Dentro do React, principalmente quando a gente trabalha
com o GraphQL, a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente vai trabalhar const get hook igual ao GQL, ok? E agora a gente vai escrever aqui o nosso GraphQL. Esse GraphQL ele vai ser basicamente para quê? Para pegar um livro, né? O próprio nome aqui já está bem explícito, ok? E a gente vai montar uma query GraphQL. Essa query GraphQL vai se chamar getBook, ok? Ela vai receber o ISBN, que é o parâmetro que eu tenho, e eu preciso de uma string, ok? Agora, o que ele vai fazer? Ele vai consultar lá do outro lado, lá no servidor, ok? Um book a partir daquela nossa query, beleza? Book, que ela também espera ISBN, $ISBN. Esse dólar aqui, no caso, são as variáveis, ok? E o que eu espero, olha, aqui que vem a mágica, no caso, que vem a facilidade em cima sobre o REST, que é o ISBN, name, cover image, eu espero price, eu espero o promotional price, ok? E o rating. Fechou? Esses parâmetros aqui são os exatos parâmetros que a gente tem aqui dentro do nosso objeto. Então, eu espero cover image, book name, rating, enfim, espero essas coisas aqui para poder trabalhar. Agora, eu escrevi a minha consulta, beleza? Escrevi a minha query. Como é que eu executo essa query? Para a gente poder executar essa query, a gente vem aqui dentro da nossa classe, coloca assim, const, beleza? E eu vou receber 3 propriedades, que é o load, que ela vai receber true ou false a partir de ele estiver carregando, error, beleza? Se tiver algum problema, e o data, que é a informação útil a qual a gente vai utilizar. Use query, ok? E aqui, opa, tô meio confuso, teclado confuso, ele vai colocar agora aqui a nossa consulta. A nossa consulta já está dentro dessa constante, getBook, ok? E a gente vai passar agora aqui as variáveis. Variables, beleza? E as variáveis que a gente vai passar e a própria variável ISBN, que eu estou recebendo aqui como propriedade do componente. Se eu tivesse mais variáveis, no caso aqui, beleza? Eu teria que passar mais variáveis aqui dentro desses variables, ok? Então agora, o que eu preciso fazer? Agora eu vou fazer alguns ifs, beleza? If loading, se eu estou carregando return, vou aproveitar esse container aqui, beleza? Container. E eu vou escrever simplesmente aqui, ó, carregando, porque de repente ele tem um overhash aí, um overhead de conexão e às vezes ele vai ficar esperando muito tempo. Então isso aqui é o meu if. Se der alguma caquinha no processo, lá puxaram o servidor da tomada do outro lado, error, e a gente vai fazer o quê? Console.error. Claro que isso aqui em produção não é muito legal, mas eu estou colocando esse error aqui caso eu puxe a tomada da nossa aula aqui, ok? A gente vai colocar error, ou erro, né? Erro ao recuperar os dados do servidor. Eu vou passar agora aqui por hora qual é o meu erro, que eu recebo dentro dessa variável aqui, beleza? Opa, o que eu fiz? Teclado confuso, teclado confuso. A gente vai colocar agora aqui um alert. Eu vou colocar a mesma informação, beleza? Para a gente ficar aqui evitando de ficar digitando. Eu recuperar dados do servidor. Por favor. Por favor, verifique sua conexão. Claro que a gente podia colocar isso num alert um pouco mais bonitinho, mas é o que a gente tem para hoje. Beleza? Return. Depois a gente pode fazer uma aula só com essa parte visual, essa parte de UX, enfim. O nosso tema aqui agora é GraphQL. Agora, se a gente tiver dentro do processo de ISBN, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, if data, ou seja, eu tenho dados, beleza? E o data.book.isbn, beleza? Ou seja, eu tenho dados, mas não tenho ISBN. O que isso significa? Significa que por algum motivo aquele livro não existe. Então eu vou colocar um alert aqui, que seria desculpe, este livro não foi encontrado em nossa base de dados, beleza? É isso que a gente vai fazer. E agora eu vou dar um return
null para ele não continuar a renderização, beleza? Eu poderia fazer isso de uma outra forma, colocando outros componentes, ou poderia fazer igual a gente fez aqui, mas estou colocando novamente dessa forma bem didática aqui para a gente poder brincar. E agora eu pergunto, tem dado? Tem data, beleza? E agora onde eu tenho book, o que eu posso fazer? Data.book.isbn, agora data.book.coverImage, eu vou completando aqui onde eu esperava essa informação. Então eu venho aqui, venho aqui, e de novo, se você perdeu, se você não está entendendo o que a gente está fazendo, é porque está faltando você assistir a aula anterior, beleza? Aqui o Purger está falando dentro dos meus problemas que o use, state e use effect não estão sendo utilizados, é verdade, então a gente vai agora aqui apagar e remover da importação. Tudo bonitinho, aprovação aqui, a benção do Purger, e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai testar, a gente vai ver aqui como que esse carinha aqui está funcionando na prática. Ops, calma aí, não é bem assim. Desculpa, eu esqueci que a gente precisa agora fazer a parte de infra, né? Porque o GraphQL não sabe nem aonde que ele deve conectar. A gente só implementou a parte de consulta, beleza? Aqui com o getBook e fazendo as coisas que ele deve fazer. O que a gente deve implementar agora? Agora a gente deve implementar dentro do GraphQL, beleza? Aqui fazer os ajustes necessários, não só de rotas, beleza? Mas agora a gente precisa fazer o processo de configuração da API. Tudo que a gente precisa vir então é aqui no Services, API, e configurar agora em vez do Axios, a gente precisa configurar o Apollo Client. Então a gente vem aqui, import Apollo Client from Apollo Boost, beleza? Eu estou muito empolgado com isso, então às vezes a gente acaba atropelando aqui as coisas. Então a gente vem aqui, New Apollo Client, beleza? E a gente passa agora, em vez do base URL, a gente passa o URI, beleza? E a URI é o processo a qual a gente vai trabalhar. Normalmente, essa URI é o mesmo processo de passar a URL, beleza? A gente está aqui com a URL, que a gente só vai falar onde o GraphQL está instalado. Então, no caso, a configuração fica a mesma. Agora, em vez de ser o Axios, é o Apollo Client. Ele retorna aqui a API, ok? Agora a gente tem que vir aqui no app, beleza? E a gente precisa fazer mais uma configuração agora. A gente precisa importar o Apollo Provider from @Apollo React. React Hooks, ok? E a gente também precisa importar agora aqui a API. Services API, beleza? E é isso. Agora, onde a gente tem aqui o roads, o que a gente precisa fazer? Chamar aqui, ó, Apollo Provider, beleza? Roads. E agora eu preciso passar qual que é o client. Client igual a API, beleza? Basicamente é isso que a gente precisa fazer para a gente poder testar a nossa aplicação aqui funcionando. Mas ó, se liga, antes da gente começar a fazer o teste, ficar passando código de barra, enfim, fazendo a câmera ler, como você já viu que esse processo funciona, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no main, em vez de receber o state através do scanner e passar por todo o processo de scan, ficar debuga, como é que é? Põe a casaco, tira casaco, né? Levanta ISBN, baixa ISBN. Eu vou colocar então aqui o código ISBN do nosso livro, porque é isso que interessa, porque o scanner, esse componente aqui, no caso, a gente já viu que ele funciona, e a minha câmera também aqui, desculpa, é um lixo. E eu tenho que ficar toda hora fazendo ela pegar foco. Como eu comentei, não é problema da Lib, mas é problema específico da minha webcam. É uma Logitech 720 pixels aqui. Eu já testei no Samsung, testei no iOS também, funciona muito bem. Beleza? Então não é problema de câmera. Cliquei aqui e ele retornou. E olha só que legal. Ele está fazendo então essa consulta agora a partir do GraphQL. Opa! Sucesso! Uhul! Olha eu aqui. Beleza? Agora, vamos lá. A gente vai fazer agora o restante do código. Qual que é o restante do código? Se eu clicar dentro desse quadradinho aqui, né, se a gente clicar nessa setinha, o que ele precisa fazer? Mostrar as coisas para mim, mostrar a consulta e tudo mais. Eu cliquei aqui, mas ele vai dar um erro, beleza? Porque as coisas não estão funcionando, a outra parte da tela não está configurada, ok? Então, vamos lá, sem mais delongas, agora a gente vai adaptar a próxima tela, que é o Book Details. Essa Book Details é o mesmo processo, então vem comigo.
E aqui, qual que é a parada? A parada é o seguinte, eu vou receber, ok? O ISBN, que eu estou recebendo aqui com o useparams. O useparams faz parte do React Router DOM, ok? Que recebe os parâmetros que o meu link passou. Qual link, Felipe? Você tá louco? Não, calma aí, que eu vou passar aqui para você. Ó, eu tô aqui no meu results, naquele quadradinho que sobe, eu tô passando um link, beleza? Ele passa para essa rota aqui, /book/details e passa um ISBN que eu tô recebendo aqui. Então, ele vai receber o ISBN aqui do outro lado e agora ele vai começar a fazer o processo dele. E o processo aqui é muito parecido com o que a gente já fez no Results. Deixa eu só fechar um pouco de aba aqui, porque eu sou maníaco por abas. Daqui a pouco tem mais centenas de abas abertas aqui. Então vamos lá. Mesmo processo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa importar esses dois caras aqui. Ok? Deixa eu deixar esses dois carinhas abertos. Beleza? Que é o useQuery e o GQL. E agora o que a gente precisa fazer? Esse useparams fica, o getBook morre, ele vai embora, porque agora ele não tem mais essa consulta. UseEffects também vai embora, beleza? Vai ficar só no caso aqui, esse state, beleza? Vamos começar escrevendo a nossa consulta, escrevendo a nossa query. Isso daqui me remete aos tempos do SQL, que a gente tinha um arquivinho lá que a gente escrevia as nossas SQLs antes do tempo do ORM, beleza? Mas isso é papo de velho. Vamos lá. GetBook, ok? Eu vou passar o mesmo GQL, eu tenho a mesma função aqui getBook com ISBN, tudo igual. Só que a diferença aqui, se você for reparar, dentro do info, scores, enfim, extra, a gente precisa de mais informações. Quais são as informações que a gente precisa? Todas as informações que estão dentro do esquema, beleza? Que é o ISBN, name, cover image, price, enfim, todas essas coisas aqui que eu já tenho especificado anteriormente, beleza? Agora, o que eu preciso fazer? Agora, quando eu recuperei essa informação aqui de ISBN, eu preciso vir aqui e preciso fazer a minha consulta. Use query, beleza? Só que a gente vai fazer de um jeito um pouco diferente agora que você vai ver. Passo aqui qual é a minha consulta, beleza? Isso daqui vai funcionar como se fosse o useEffect, só que não, um jeito um pouco diferente. Variables, beleza? Vou passar qual a minha variável, qual a variável que eu quero, ISBN, beleza? Que está vindo aqui, beleza? Desse parâmetro ISBN aqui, então não esquece. Não confunda essas duas coisas. useparams que recebe de ISBN, beleza? ISBN dessas variáveis aqui é esse ISBN. É porque são muitos ISBNs, eu sei que as coisas vão ficando confusas, ok? Se a gente agora voltar, a gente coloca agora um método chamado onCompleted. OnCompleted, que significa, é bem intuitivo, né? Significa que a hora que ele completar, eu vou receber os dados aqui e eu vou fazer o quê? Eu vou dar um setBook, beleza? Com os dados que eu acabei de receber. Data.book. Com isso, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui e passar tudo que eu estou recebendo de data para aqui o state setBook, que agora ele vai passar a funcionar. Agora, quando o book tiver o ISBN, olha só que legal, ele vai terminar de preencher as outras coisas. Vamos testar? Então, estou aqui na minha tela. Se eu passar o endereço direto da página, beleza? Eu vou ter aqui, então, Book Details e o ISBN. E olha só que legal, beleza? O ISBN, ele veio aqui, então, e recuperou os dados do GraphQL. Simples assim. Pô, Felipe, mas eu não estou vendo diferença nenhuma. Claro que você não está vendo diferença, cara. Você está com a visão de um cliente leigo. Aquele cara que falou assim, pô, eu estou vendo aqui a capinha. Tá, o que mudou na capinha? Não mudou nada. Mudou o que está por baixo do capô. Aquele código que roda, que ao invés agora de você fazer a parte que é com REST, é fazer com GraphQL, beleza? Então, essa é a mágica. Bacana? Então, com isso, a gente fez aqui a consulta com Book Details, escreveu essa query aqui no Book Details, né, na página Book Details, e a gente escreveu aqui essa consulta no componente Results, que ele faz aqui essa componentização. Agora a gente vai desmanchar esse carinha aqui e a gente vai deixar o cara pronto para ele poder fazer uma consulta, ok? Uma consulta em cima do meu, enfim, scanner, que eu posso passar um código de barras qualquer que eu quiser, beleza? Então, com essa modificação, a gente tem aqui a nossa API montada, lembrando aqui novamente que a gente tem os resolvers, a gente tem aqui os esquemas, a gente também tem aqui o web app totalmente configurado.
Então, ok, a gente viu então essa implementação da parte do server, da parte do client, a gente fez os dois conversar, você viu que o GraphQL é muito legal. Então você deve estar pensando assim, puta, maravilha, acabou o REST, acabou esse treco, beleza? O REST vai morrer amanhã, morte ao REST, e porque o GraphQL é mil maravilhas. Cara, não é bem assim. Se você já tem uma certa experiência, você sabe que não existe a famosa bala de prata, aquele negócio que resolve todos os problemas do mundo, beleza? Por isso eu pedi para o Thiago ele me passar uma referência aqui do que ele acha sobre o GraphQL, e ele passou um post que ele escreveu no seu LinkedIn, que eu vou deixar o link aqui para você, ok? Para quem não conhece, o Thiago Lima, ele é CEO, beleza, dessa empresa aqui chamada Link API. A Link API é uma empresa que faz uma plataforma de integração, beleza? Que você pode integrar a API A com a API B e fazer essa conexão. De uma forma muito simples, mas eu recomendo que você acesse novamente o link que está aqui embaixo da Link API para você entender de uma forma um pouco mais assim completa os serviços da Link API. Mas vamos que interessa. A gente, então, o Thiago me passou pelo WhatsApp dele esse artigo, esse pequeno artigo que ele escreveu aqui, que inclusive gerou uma discussão bastante acalorada na comunidade de devs, ok? O porquê ele não acredita no GraphQL, beleza? E por que ele acha que o GraphQL ele não é o futuro, ok? A gente não vai ficar lendo aqui todo o post, ok? Mas vou chamar a atenção a alguns detalhes que eu acabo concordando com o Thiago, beleza? E por isso eu acredito que você, que é mais antigo na TI, você já sabe que não dá para substituir uma tecnologia por outra simplesmente porque é mais legal, ok? Então eu vou chamar a atenção para alguns pontos que eu compartilhei com o Thiago, beleza? E ele comenta aqui que ele não acredita em GraphQL. Título forte, né? Legal? Mas é a posição dele e a gente respeita bastante. Então ele comenta o seguinte, ó, para de falar que o REST, para de falar do REST, GraphQL, que no caso o GraphQL é o futuro, beleza? Ele comenta que ele questiona bastante tecnicamente, faltou a argumentação e sobrou o evangelismo normal. Muitas pessoas acabam comentando isso. Mas vamos lá. Eu decidi compartilhar os meus argumentos sobre a minha preferência pelo REST, beleza? Não utilize especificações HTTP, ou seja, o GraphQL desconsidera tudo que o HTTP já resolveu nos últimos 20 anos, como por exemplo o cache. Monitoramento de erros, afinal tudo retorna 200, isso é verdade. Você viu que no caso a gente criou e se tivesse algum problema, não é mais 404, não é erro mais 500, enfim. Você precisa fazer muita adaptação para chegar nisso. Performance no server, pois a flexibilidade das queries GraphQL pode custar caro para a infraestrutura do servidor. Como a gente sabe, cara, não tem mágica. Como já dizia um professor meu, a conveniência é uma balança da performance. A conveniência é inversamente proporcional à performance. Lembra do Assembly? Por que você não programa hoje em Assembly? Porque você quer uma coisinha melhor. Por que a gente estava fazendo aqui em JavaScript? Porque provavelmente, eu acho que nem daria para a gente escrever em Assembly o que a gente fez o código aqui, né, da nossa aplicação. E a gente procura então, no caso, ao utilizar o JavaScript, a conveniência de ter uma linguagem de programação mais interessante, mais moderna. E a gente abre mão, por consequência, da performance. Porque vamos combinar, Assembly é múltiplas vezes mais rápido que qualquer outra linguagem, não é verdade? Porque é linguagem de máquina. Então, isso é bastante interessante quando ele comenta da performance. Não tem mágica, cara. Se o GraphQL der essa facilidade para você, ele tem que agora processar esses esquemas, tem que processar essas coisas agora para retornar uma coisa que antes era retornado meio que automaticamente, né? Automaticamente não. Era meio que retornado ali dentro da rota do controller do REST, beleza? Continuando aqui, ele comenta sobre o lock-in com frameworks do GraphQL. Cara, isso aqui para mim é o principal argumento, beleza? O porquê eu não utilizaria o GraphQL em grandes projetos de longo prazo. Eu não estou falando aqui para você, e talvez pode estar aparecendo aqui, pô, Felipe, você está me dando um balde de água fria. Você mostrou um negócio super legal, um negócio funcionando, eu já estou empolgadaço. Agora você está falando para mim não usar? Calma, cara. Aqui nas nossas aulas você vai perceber que o conteúdo ele não vai te entregar respostas. Pelo contrário, ele vai te entregar mais perguntas. Só que a diferença é que ela vai te preparar, vai te dar o embasamento para você tomar essa decisão. Beleza? Então eu vou te dar o embasamento necessário para você pensar, pô, o GraphQL é legal, eu já fiz um Hello World GraphQL, vamos considerar isso aqui como um Hello World, beleza? GraphQL não é só isso.
Eu já fiz aqui um Hello World em GraphQL, eu entendi as vantagens, as desvantagens e eu tenho um certo critério a partir de agora para entender se eu devo ou não adotar. É isso, porque se você é um cara que tá começando agora, bicho, não existe bala de prata, não adianta ficar bravo comigo, beleza? Porque a vida de TI é assim mesmo, você ganha de um lado, perde do outro, por isso que você precisa primeiro o quê? Entender os requisitos do projeto, entender o que é importante para aquilo lá, beleza? Não é só porque é importante para o Facebook, é legal para o Facebook, que é bom para o seu projeto. Pode ser que não seja, beleza? Vamos continuar aqui. E eu tô totalmente de acordo com o Thiago em levantar pelo menos essa discussão, e discussão no sentido saudável, fechou? Vamos lá, Vendor Lock-in, HTTP2 resolve principais benefícios do GraphQL, como por exemplo múltiplos requests, as más práticas do desenvolvimento, pois o GraphQL incentiva a exposição do seu BD e a sua API retorna apenas uma interface, um bypass sem qualquer inteligência. Isso é fato, tanto é que você viu que a gente escreve os esquemas, que ele basicamente ali é uma consulta, ok? Da base de dados. Claro que a gente pode passar por algum outro parâmetro ali, beleza? Fazer mais alguma inteligência, como se fosse uma camada de services, mas você viu que praticamente eu apaguei meus services. Se lá tivesse uma regra de negócio um pouco mais pesada, talvez eu teria que pensar 2 vezes antes de fazer isso, porque se a regra de negócio não tivesse no service, ela ia estar no suposto resolver, ok? Então, na análise dele, o GraphQL parece ótimo em termos de produtividade para o desenvolvedor da API, mas para o consumidor, a experiência é péssima. No caso do consumidor, o aplicativo, enfim, a tecnologia que está consumindo aquilo lá. Pois a navegabilidade e explorabilidade da API torna-se complexa, afinal, sintaxe de queries dentro de uma URL não é nada amigável. E você, qual é a sua opinião? Prefere o REST ou o GraphQL? Continua, e ele comentou aqui mais algumas coisas, relembrou dos erros também no passado, erros no bom sentido, que tentaram fazer a mesma coisa que o GraphQL está fazendo hoje, que é meio que criar alguma coisa nova, reinventar a roda, vamos chamar assim, em cima do HTTP. Enfim, ele continua o post aqui e depois você pode ver todos os outros comentários bastante acalorados e você também pode participar dessa discussão, claro, sempre agregando. Você não vai chegar lá e falar assim, ó, você vai julgar o mensageiro. O Thiago, no caso, ele só é o mensageiro, ele está passando o que ele acha, beleza? Sobre o GraphQL. Eu acho que, primeiro, para a gente criticar alguma coisa, a gente precisa ter um conhecimento profundo sobre aquilo, beleza? E por a gente estar fazendo um Hello World aqui, a gente pode considerar que a gente não tem conhecimento profundo sobre o GraphQL. Você talvez não tenha esse conhecimento profundo. Então não adianta chegar lá e expor o que ele chamou de evangelismo, não é verdade? Só porque você gosta, só porque você acha legal e só porque o Facebook é uma empresa bacana de trabalhar, não significa que o GraphQL seja uma boa tecnologia, de novo, para o seu projeto. Por isso, eu aconselho muito que você entre e leia os comentários para, inclusive, aprender e ter esse embasamento necessário para quando alguém chegue de antemão no seu projeto, enfim, lá nas suas especificações, no que você está pensando fazer para o futuro e possa, talvez com menos conhecimento, impor alguma coisa e você ter um contra-argumento que vai, muitas vezes, salvar o projeto. Às vezes os caras lá entendem que o GraphQL vai salvar o mundo, vai salvar todos os problemas que o projeto tem, mas na verdade os problemas são outros. De repente, precisa capacitar até melhor os devs. Fechou? Bom, então é isso. Você percebeu que o GraphQL, o poder do GraphQL, você também viu aqui os prós e contras de utilizar e passou por esse processo de criar tanto um servidor quanto um client, beleza? Apesar de haver várias controvérsias, como você mesmo viu na discussão do Thiago, eu ainda avanço nos meus estudos sobre GraphQL e recomendo você fazer isso também, para você tirar também uma conclusão um pouco mais avançada, um pouco mais embasada, beleza? E recomendo você continuar de olho, porque a partir daí ainda pode vir muitas coisas. O GraphQL é relativamente novo perto do protocolo HTTP, ainda tem muito mercado e muita estrada ainda para crescer e desenvolver, principalmente porque ele é quase que apoiado aí por uma das maiores empresas aí do mundo, que é o Facebook, beleza? Então se você gostou, beleza? Não deixa de discutir agora com a gente, eu vou ficar agora um pouco aqui no chat esclarecendo perguntas e respostas sobre a aula atual. Se você quer receber as próximas aulas, as próximas, enfim, lives ou estreias aqui dentro do YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sino. É importante você ativar o sininho no momento que você fizer a inscrição,
ok? Para que você possa ser notificado aí no seu dispositivo, no seu celular, enfim, no desktop que você estiver acompanhando, beleza? Se você ainda não participa da comunidade Dev Samurai, eu te convido a participar para ter acesso, inclusive, às próximas lives. Todas as lives elas ficam gravadas, então depois de 24 horas a live sai do ar do YouTube e vai para a comunidade Dev Samurai, onde você vai ter a gravação de todas as lives, todas as aulas, beleza? Você ainda tem todos os cursos básicos lá também, e você também tem acesso ao grupo de alunos, o Clã VIP, para poder tirar suas dúvidas. Você pode baixar o código-fonte, inclusive todo o material da aula por lá, beleza? Então recomendo você também conhecer, e se você tem alguma dúvida, eu vou ficar mais um pouco aqui no chat para a gente poder trocar uma ideia, fechou? Mas a ideia é isso, espero que você tenha gostado, então não esquece de se inscrever, ativar a notificação, colocar algum comentário ou outro, se você estiver vendo essa aula depois da estreia dela, ok? E se você se interessar pelas outras aulas também, participar da comunidade Dev Samurai. Também não esquece de compartilhar essa aula com seu amigo que de repente esteja interessado aí em programação, GraphQL, React, JavaScript, que é o que a gente fala em todas as aulas. Vou ficando por aqui então, um forte abraço, tchau, tchau!